Graça e paz, pessoal. Eu tô passando aqui, vou estar deixando um vídeo para vocês. Eu vou estar lendo algumas partes que eu selecionei aqui como mais importantes da disciplina, né? Como a gente não vai ter aula presencial domingo, então eu queria que vocês pudessem estar assistindo esse vídeo, tá lendo a matéria e eu vou estar enviando um questionáriozinho para vocês responderem, que vai ser a avaliação dessa disciplina, tá? A gente vai estar falando um pouco sobre liderança, princípios da liderança. E o que é a liderança? A liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo para levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às reais necessidades do grupo. Então, assim, o líder, ele precisa entender que ele é uma pessoa influenciadora. Um líder jamais pode ser influenciável, né? Ele tá ali para poder ajudar a atingir aquelas necessidades que aquele grupo que ele tá liderando seja atingidas, amém? Um líder não nasce feito, se faz. Reconhecidamente, algumas pessoas têm mais aptidão de liderança do que outras. Tem mais facilidade de falar em público, tem mais facilidade da comunicação com os demais, mas somente isso não faz, somente uma aptidão não faz com que ela se torne um líder, né? Que tipo de liderança que o nosso mundo precisa? Uma liderança que é baseada na Bíblia, né? Tendo Cristo como centro. É o único tipo que poderá desarmar o fusível da bomba relógio formada pelas pessoas revoltas da Terra. Uma liderança desse tipo terá como preocupação principal a evangelização do mundo. Então, assim, o nosso mundo está sedento, né, por líderes conhecedores da palavra, que se baseia na palavra de Deus, que tem, né, como principal objetivo aí evangelizar, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre os princípios. Se não couber tudo, gente, num vídeo só, eu vou estar gravando um outro pra vocês, tá? Aí só pra gente poder tá com uma base mesmo da disciplina, tá? O primeiro princípio é o da visão. A liderança começa com uma visão. Uma visão é a imagem clara do que o líder vê seu grupo ser ou fazer. Qualquer visão valiosa vem de Deus. Quer diga respeito às questões ditas espirituais ou não, e quer aquele que tenha visão seja crente ou não, e perceba a origem da visão ou não. A visão também é importante porque é a base de toda e verdadeira liderança. E não é somente o líder que deve conhecê-la bem, mas os seguidores também. Portanto, uma das principais responsabilidades do líder é comunicar sua visão ao grupo correta e eficientemente. Não adianta um líder ele ter uma visão e ele querer agir, né, conforme a visão dele e não comunicar os liderados sobre essa visão. Porque senão os liderados não têm como colaborar. Gente, isso falando não só no âmbito espiritual, né? Mas como que a gente vai andar em unidade, como que a gente vai crescer junto se eu não sei qual é a visão do meu líder? Então, o líder, ele precisa entender que é necessário, sim, ele passar a visão que ele tem perante as situações para os seus liderados, né? Como o isolamento é necessário para se ouvir a voz de Deus com mais clareza e se compreender a visão dada por ele, o líder deve buscar ocasiões para isolar-se. Assim, se preparar para situações em que precisará agir prontamente sem ter tido antes uma comunhão tranquila com Deus. A visão é a revelação da vontade de Deus, é o fundamento da liderança. Olha só, gente, um exemplo, um pouco falando sobre isso, o nosso líder, né? Nosso líder, vamos colocar o pastor como nosso líder espiritual ali, né? O anjo da igreja. Deus dá algo para ele, alguma direção que ele deve tomar. E ele segue isso, mas ele não deixa de passar isso para a igreja. Só que é necessário que ele precisa ouvir a voz de Deus com clareza. Então, muitas vezes, o líder, ele toma atitudes que às vezes a gente não concorda, porque a gente não tem essa visão também, porque às vezes é até uma falha do próprio líder
de não passar essa visão para os seus liderados. Então você fica ali, ué, mas por que fulano tomou essa decisão? Há um porquê, há um direcionamento do Senhor, né? E é isso que fala um pouco da visão. O segundo princípio é do estabelecimento de metas. E aí, a visão é o fundamento de toda liderança. A visão do líder requer um compromisso com a ação, o que é chamado de missão. Mas a visão e a missão são postas em prática através de uma série de passos específicos e mensuráveis que têm por finalidade realizar a missão. Esses passos são chamados de metas. A visão e a missão permanecerão constantes, mas as metas deverão ser revisadas todo mês ou até mesmo em tempo menor. Um exemplo disso, falando um pouco, eu acho que é até um pouco assim, essas reuniões de liderança que a gente tem na igreja. Nessas reuniões, existe uma visão, existe uma missão, que talvez não mude com frequência, porém, as metas são estabelecidas de acordo com a necessidade. As metas, elas são estabelecidas e tratadas de acordo com os alcances, né? Um bom plano para estabelecer metas é definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e tangíveis. Não adianta a gente querer ter uma estratégia de uma meta, de fazer uma meta, a qual é totalmente fora da nossa realidade, né? Não tem como a gente estabelecer metas que não são reais, que são coisas assim, olha, funcionaria muito bem. Sim, funcionaria muito bem, mas conforme a realidade que nós temos, talvez uma coisa que é realidade dentro da nossa igreja hoje não seja realidade dentro de outras igrejas e vice-versa. Então a gente tem que trabalhar no estabelecimento de metas dentro da realidade que nós temos, né? As metas devem ser mensuráveis, não somente em termos do que é para ser realizado, mas também quando deve estar realizado. As metas devem ser elevadas, mas atingíveis, reconhecendo que o Espírito Santo pode ajudar-nos a conseguir o impossível. Amém? Temos que avaliar os recursos disponíveis para as metas que sejam realistas. Para alcançarmos metas intangíveis, temos que formular e realizar as tangíveis a elas relacionadas. À medida que fazemos do estabelecimento de metas uma prática de vida, há vários problemas específicos aos quais precisamos estar atentos. Haverá casos em que duas metas muito desejáveis entrarão em conflito uma com a outra. Aí teremos que determinar prioridade. Então, dentro das metas, nós temos que ter a lista de prioridades. O que é mais importante agora? O que Deus direciona nesse momento? É caminho A? É caminho B? No que a gente vai investir agora? Qual vai ser o passo? Peraí, não dá para fazer os dois, a gente tem que tomar uma escolha. Então, a gente precisa entender a priorizar, buscando em Deus, né, o que Ele deseja. O estabelecimento de metas traz muitos benefícios. Ter metas simplifica o processo de tomada de decisão, fortifica a saúde física e mental. As metas geram respeito, constituem sistema de aferição do modo em que possamos ter a sensação da realização. As metas produzem resistência. E abaixo de Deus são as metas que impedem que o líder fique escravizado aos aplausos do povo. Muito forte isso, né? Apesar de muitos benefícios do estabelecimento de metas, muitas pessoas não praticam. Alguns deixam de estabelecer metas porque é trabalhoso. Outros têm o medo de criar metas imperfeitas ou de ser derrotados ou ridicularizados. O estabelecimento de metas é uma disciplina contínua. Não se pode elaborar de uma vez por todas e pronto. A constante aceleração das mudanças em pessoas, lugares e coisas que se verifica hoje exige que tenhamos um programa de metas claramente definido. Acho que esse assunto de metas, esse princípio, né, de estabelecimento de metas é muito claro, né, nos assuntos. É trabalhoso, é um trabalho minucioso que você tem que revisar, que você precisa, né, tá sempre ali, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue, né? O terceiro princípio vem falando do princípio do amor. Não há como ter uma verdadeira liderança sem o amor.
Um líder, ele precisa amar. Amar o que ele faz, amar pessoas. O verdadeiro amor não é meramente uma emoção, mas sim o ato da vontade com o qual o líder cristão opera visando o bem dos outros. A gente não tem que liderar, porque eu quero cargo, porque eu tenho facilidade na liderança, mas eu amo ajudar, eu amo estar disposto a ouvir o problema do outro, a não julgar, né? A Escritura diz que temos que amar exclusivamente Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Devemos amar a nós mesmos com a autoconfiança que provém do domínio do Espírito Santo que em nós habita. E devemos amar ao próximo, dando-nos liberalmente aos outros na forma que beneficia e ajuda. Peraí que eu pulei uma página aqui. Não, tá certo. Isso mesmo. A alegria é a música do amor. A paz é a harmonia do amor. A longanimidade é a resistência do amor. A benignidade é o serviço do amor. A bondade é o comportamento do amor. A fidelidade é a medida do amor. A liderança exercida em amor funciona. É o líder se dando aos outros para levar-lhes beneficência e ajuda. A liderança firmada sobre essa base nunca irá fracassar. Então, assim, que a gente possa entender que um líder verdadeiro, ele precisa amar. Amar ao próximo, amar como Cristo amou, amar Deus acima de todas as coisas, amar a si mesmo, né? É o verdadeiro amor, não é um amor por troca, um amor por interesse, um amor que visa, né? É um amor genuíno, na verdade, né? O quarto princípio vem falando... Gente, eu tô dando uma pincelada mesmo, por isso que eu pedi pra vocês, que vocês estejam lendo. Se tiver qualquer dúvida, pode estar me chamando, tá? A atividade vai ser coisa bem simples. Eu vou mandar uns trechos falando, vocês vão me dizer quais são os princípios, tá? São perguntinhas simples mesmo, só pra ver se vocês assimilaram legal mesmo, tá? O quarto princípio vem falando do princípio da humildade. A humildade é a expressão do amor. É o senso de inferioridade que permeia na consciência do líder quando ele contempla a santa majestade e superabundante amor de Deus em contraste com o seu próprio desmerecimento, sua culpa, sua total desvalia, que é a sua condição sem graça divina. A pessoa humilde está livre do orgulho e da arrogância. Antes coloca-se em posição de submissão aos outros, é prestativo e cortês. O humilde não se considera autossuficiente, todavia reconhece seus próprios dons, recursos e realizações. Tanto o amor como a humildade são características do verdadeiro líder. Gente, humildade não tem a ver com síndrome de inferioridade mesmo. De coitadinho, eu sou coitado, isso, aquilo, porque minha vida... Não, não é isso. Humildade, você reconhece... o seu chamado, você reconhece os seus dons, só que você entende que sem Deus você não é nada, que você você é um instrumento nas mãos de Deus, que você tem falhas, que você tem erros, tá? E aí aqui vem falando o seguinte, pior do que o que uma pessoa não ter humildade é ter falsa humildade, com qual ela se sente orgulhosa por agir de modo humilde. Entende? Tipo assim, mas não sei o que, eu sou tão humilde. Não, não é isso. Quem tem falsa humildade está enganando apenas a si mesmo, porque os outros percebem que a pessoa é pomposa, autoaduladora e arrogante, fingindo-se humilde, tá? Serenidade e ampliação da vida, expulsão do medo, sucesso e acessibilidade a recursos ilimitados são todos decorrentes da humildade. Ao contrário do que se pensa, comumente, a humildade não suprime a personalidade de ninguém, nem afeta sua liderança. Ao contrário, é por meio pelo qual alguém aumenta sua personalidade e realiza pelo poder de Deus as metas que ele confiou. É tudo pelo poder de Deus. Pela graça de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado, né?
O cultivo do amor, da sua expressão, a humildade é essencial para o líder cristão, porque são características nem sempre encontradas entre os chamados líderes, que não são verdadeiramente cristãos. Somente quem se sujeita a tomar o lugar de servo e deixa Cristo derramar seu poder nele, continuamente estará capacitado para deliberadamente exercer uma influência especial dentro de um grupo, a modo de conduzi-lo para as metas de permanente benefício que vão atender às reais necessidades do grupo, que esse é o papel do líder, né? Então, que a gente entenda, né, a importância da humildade. O quinto princípio vem falando do autocontrole. O autocontrole é um modo de vida no qual, pelo poder do Espírito Santo, o cristão é capaz de ser equilibrado em tudo, pois não permite que seus desejos dominem sua vida. O autocontrole é visto geralmente como uma restrição, e no entanto ninguém pode derrotar permanentemente o líder que exerce autocontrole. O autocontrole é a vitória do amor, O autocontrole produz liberdade, confiança, alegria e estabilidade. O autocontrole produz liberdade, confiança, alegria e estabilidade. Essas qualidades elevam quem as possui à posição de liderança. Então a gente precisa entender o seguinte: o autocontrole ele é muito importante para um líder. Você vai lidar com pessoas que de um momento para o outro pode explodir, você vai lidar com pessoas que pode não entender e querer te questionar, e as pessoas às vezes elas estão no momento de exaltação, no momento de tristeza, no momento de angústia, que se você não tiver um domínio próprio, um autocontrole, você se desestabiliza. E você tá ali cuidando daquela pessoa, liderando aquela pessoa. Então você precisa manter esse autocontrole para que... Porque você é influenciador, você não é influenciado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do autocontrole, né? Porque a gente é provado o tempo todo, é testado o tempo todo. E nessas situações a gente precisa sim manter esse autocontrole. O sexto princípio vem falando da comunicação. O líder deve ser um comunicador. A capacidade de comunicar eficientemente por escrito ou oralmente talvez seja o mais valioso predicado do líder. Existem 7 regras da comunicação eficiente que ajudarão o líder a desenvolver esse predicado. Eu vou só falar sobre elas e vocês dão uma lida aí melhor em cada uma delas, tá? Reconhecer a importância da comunicação eficiente. Ele precisa avaliar o auditório, precisa selecionar a meta correta de comunicação, romper a barreira da introversão, fazer referência ao conhecido, à experiência do auditório, comprovar as nossas declarações, motivar o grupo à ação por meio do apelo. São esses 7, né? Isso mesmo. Então, são 7 regras ali que vão ajudar nessa questão da comunicação do líder. A comunicação deve ser um estudo constante, um profundo interesse e uma disciplina para a vida inteira. Através de uma comunicação eficiente, poderemos superar outros que talvez sejam mais inteligentes ou tenham melhor aparência, mas que não desenvolveram toda a sua capacidade de comunicação. Gente, a comunicação é uma coisa muito importante. Às vezes, uma palavra que a gente fala num tom errôneo, a gente tem que conhecer o público com quem a gente fala, a gente tem que entender qual é aquele meio. Não adianta eu querer ir lá dentro de uma comunidade pregar e levar palavras que eles nunca ouviram na vida dele, para mim querer passar um ar de ser uma pessoa culta. E aí, cadê minha humildade também? Entendeu? A gente precisa tomar muito cuidado com a comunicação. O 7º princípio vem falando do investimento. O princípio do investimento estabelece que se investirmos ou dermos alguma coisa a alguém, nós a receberemos de volta multiplicada. Receberemos de volta a mesma coisa que investimos. Um exemplo: se investimos na amizade, teremos muitos amigos, e na mesma proporção que investimos, aquele que semeia pouco também se fará. Nossa motivação para o investimento ou para a nossa contribuição é o interesse pessoal. Porque muitas vezes a gente se motiva, se dedica às coisas que pra gente é importante. E será que a gente também se motiva e se dedica para aquilo que a gente não acha tão importante assim? Para aquilo que não é do nosso
interesse pessoal. Como líderes, temos que entender e praticar o princípio do investimento. Além disso, devemos instilar em nossos seguidores o hábito de dar. Como a gente já ouviu muitas vezes, né, na nossa igreja, nosso pastor falando, que é muito melhor a gente dar do que a gente receber. Quando a gente está na posição de dar, é porque a gente está prosperando, graças a Deus, né? Há dois tipos de pessoas no mundo, investidores e retentores. Os investidores ou doadores por natureza praticam o princípio do investimento. Os retentores são aqueles que não veem a contribuição como investimento e por isso tentam guardar tudo o que lhes cai nas mãos. No fim, os investidores recebem de volta multiplicado o que investiram. E os retentores perdem porque ficam sem disposição, sem amigos, sem saúde, sem respeito. Como todos os dons de Deus, o princípio do investimento é bom, mas pode ser usado para maus fins. Por esse motivo, Jesus nos adverte contra dois extremos que podemos adotar em nossa atitude para com o dinheiro. Ele nos advertiu contra a ideia de que o dinheiro é inerentemente mau, o que nos levaria a ficar excessivamente preocupados e amedrontados em relação às coisas materiais. Ele advertiu também contra o extremo de fazer dos bens materiais o centro de nossa vida e sermos cobiçosos ou termos desejo de possuir apenas por possuir. Já que Deus prometeu uma bênção especial para os que honram com seus bens materiais, então o líder que retém seus seguidores essa boa nova da alegria e do enriquecimento, de dar peca contra eles. O líder, portanto, deve conhecer a fundo o sentido do investimento, entender a motivação certa, aprender a importância dele e observar os 10 mandamentos do investimento. Vamos dar uma lida aí nos 10 mandamentos do investimento. Reconhecer que Deus é o provedor de tudo, focalizar a atenção nas coisas que queremos na medida em que elas são compatíveis com a vontade de Deus e esquecer as que não queremos. Investir aquilo que queremos obter, investir no objetivo mais imediato, ser paciente, não nos deixar abater por uma falha ocasional na colheita, pôr nosso dinheiro onde queremos que nosso coração esteja, alegrar-se e crer que obteremos resultados e dar glória a Deus. Amém? O 8º princípio vem falando do princípio da oportunidade. Gente, é uma sequência, né, dos princípios. E se a gente parar para analisar, todos esses princípios, eles estão, assim, correlacionados. Um líder de excelência, ele precisa conhecer todos esses princípios e precisa ter esses princípios ativos, né? Nossas maiores oportunidades se nos apresentam habilmente disfarçadas em problemas insuperáveis. Segundo o princípio da oportunidade, a vida é uma série de obstáculos e esses obstáculos constituem a chave para nossas maiores oportunidades, bastando somente que nos disciplinemos para enxergar a oportunidade em toda parte. Qualquer pessoa pode cometer um erro. Para isso, não é preciso ser gênio. Devemos sempre aprender com nossos erros. Então, olha só. Quando a gente fala do erro, a gente precisa aprender a manejar esses erros. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa admitir o erro no momento em que tomamos conhecimento dele, tá? A gente só pode corrigir se a gente admitir que esse erro existe. Não tem como. Como que eu vou corrigir um erro se eu acho que eu tô certa? Então, eu preciso reconhecer esse erro no momento. Depois, eu preciso assumir a responsabilidade pelo erro, né? Se a gente não toma essa responsabilidade, a gente não consegue corrigir esse erro. Terceiro, a gente precisa avaliar os prejuízos. Então, né, tipo, a gente tem que perguntar: como esse erro pode interferir no trabalho de outros? Afetará todo mundo? Afetará o nosso testemunho? Qual foi a gravidade desse erro? Quarto, precisa fazer um estudo em profundidade das possíveis causas do erro. Os erros resultam de falha de julgamento, planejamento insatisfatório, informação insuficiente, consolidação deficiente. A gente precisa examinar todas essas áreas para reconhecer. Em quinto lugar, eliminar imediatamente as causas geradoras do erro.
Sexto, recuperar o que for possível. Então, a gente tem que tirar o máximo proveito das situações. O aprendizado, né? Sétimo, revisar nosso modo operandi de forma que o erro não se repita. Se a gente reconheceu o erro, se a gente tomou essa responsabilidade, se a gente verificou as falhas, se a gente eliminou as causas, então a gente tem que tomar cuidado para que isso não venha a se repetir. Oitavo, começar imediatamente a executar o novo programa. A procrastinação só servirá para piorar a situação. Nono, precisamos usar os erros como placas de sinalização. Décimo, lembrar que os obstáculos realçam a liderança. Pela credibilidade que estabelecemos perante os outros, que já percebem que passamos o que eles estão passando agora, pelo condicionamento do nosso próprio espírito para o serviço e pela oportunidade de demonstrar amor, humildade e autodomínio. É muito importante isso, porque a gente precisa entender que a gente está sucinto a errar, sim. Mas a gente tem que buscar, de acordo com essas fases aqui, de reconhecer o erro, de reconhecer a culpa e tudo isso, como diz aqui, ó, que os obstáculos realçam a liderança. Um exemplo disso, eu já passei por vários problemas no meu relacionamento, ao qual eu não entendia o motivo de passar. E hoje, quando eu vejo alguém passando por essa situação, eu tenho autoridade em nome de Jesus e propriedade para falar sobre esse assunto porque eu passei. E com a ajuda de Deus eu venci porque eu fiz todas essas etapas, entende? E a gente enxerga onde a gente errou, a gente sabe onde a gente não pode pisar. Então, tipo assim, revisar, eliminar as coisas que podem nos trazer o erro novamente, recuperar o que é possível recuperar, né? Aqui se fazem necessárias 2 palavras de advertência. Primeira, o líder não deve tentar destacar-se e nem se lamentar. Ele não deve se queixar do que está se sacrificando. Segunda, tratar os obstáculos como se não existissem é fugir à realidade e desonra a Deus. Os obstáculos existem. Sob a direção de Deus, o líder deve desenvolver o hábito de criativamente converter os obstáculos em oportunidades. Esse hábito realçará a nossa liderança, inspirando aquele que nos segue. Se nós somos chamados para ser líderes, nós precisamos entender que as nossas atitudes, elas inspiram aqueles que nos seguem, inspiram aqueles aos quais nós estamos liderando. Então, essa inspiração é uma inspiração positiva e negativa. A partir do momento que eu tomo uma atitude negativa, peraí, poxa, fulano é meu líder, peraí, ele tomou essa atitude? Ah, então eu também posso agir assim. E aí? E a responsabilidade da gente, né? O 9º princípio vem falando sobre o princípio da energia. A energia conquista a atenção dos outros, atrai seguidores. O líder que demonstra entusiasmo e energia consegue aceitação e confiança dos seus semelhantes. A energia comunica as ideias de autoridade, de entusiasmo, de sucesso e de objetividade na atuação. Pelo princípio da energia, o verdadeiro líder deve transpirar energia, o vigoroso exercício de poder e a capacidade de agir ou ser ativo. É verdade que algumas pessoas naturalmente possuem mais energia que outras. Não obstante, é possível aumentarmos o nosso nível de energia. Não podemos maximizar o nosso nível de energia alimentando-nos da maneira certa, exercitando-nos fisicamente com regularidade, mantendo uma atitude mental correta, eliminando as emoções negativas e vivendo em comunhão com Deus. Então, aqui vem falando, né, em questão da energia que nós precisamos. Nós temos energia física, energia intelectual, energia emocional, e isso tudo é mostrado aos nossos liderados através da nossa dedicação àquilo que nós somos chamados a fazer, né? Então, que nós possamos entender sobre o princípio da energia. O 10º princípio vem falando sobre o princípio do poder de persistência. As dificuldades existem, todos os líderes sofrem pressões
E vários problemas podem nos levar a desistir. Mas se Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma direção, nós estabelecemos metas para executar a missão, precisamos do poder de persistência para superar essas dificuldades. O líder tem que ficar firme. Além do mais, Deus nos manda oportunidades para exercitar o poder da persistência, de modo que sejamos fortalecidos para que possamos superar e mais tarde problemas e dificuldades maiores. Cada vez que a gente tem um romper, nós superamos coisas mais difíceis que as anteriores, né? Charles Swindoll nos adverte contra as 4 falhas espirituais que mostram a necessidade do poder de persistência. 1. Como somos crentes, todos os nossos problemas estão resolvidos. 2. Todos os problemas que temos são abordados na Bíblia. 3. Se alguém está tendo problemas, é porque não é espiritual. 4. Receber a sã doutrina da Bíblia resolve todos os problemas automaticamente. Para dominar esse princípio, o líder não precisa de instrução nem de encanto pessoal, nem de bons laços de família, nem de amigos influentes, nem uma equipe de auxiliadores, nem equipamento, nem de materiais, nem de prestígio e nem mesmo do profundo conhecimento bíblico. Tudo que ele precisa é determinação. É muito forte, né? Determinação. Se a gente está aqui hoje, a gente é determinado. Quantas vezes cada um de nós aqui já não quis parar o curso? Quantas vezes a gente já não quis desistir de um sonho? E aí, se a gente não usa da determinação, a gente deixa para trás. Com o poder de persistência, podemos vencer enfermidades, desejos pessoais, limitações financeiras, perigos da prosperidade, oposição familiar, traições e perseguições, a interpretação errônea dos eventos e inúmeras outras dificuldades. Muitos líderes, em certas ocasiões, ficam em dúvida se deveriam ou não desistir. Quando esses momentos ocorrem, eles podem fortalecer seu poder de persistência, recordando sua visão, focalizando suas metas, visualizando suas metas como se já tivessem sido atingidas, relaxando, lendo biografias e vivendo em comunhão com Deus. O poder de persistência garante o sucesso. O líder enfrentará problemas de desencorajamentos, mas poderá vencê-lo com o poder da persistência. Gente, às vezes, até mesmo os nossos liderados nos levam a querer desistir. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nessa hora a gente também precisa do autocontrole, a gente precisa do amor, a gente precisa da humildade, a gente precisa colocar tudo em prática. Lembrar da visão, né? O 11º princípio vem falando da autoridade. Autoridade interior é o carisma, o amor próprio, a personalidade que leva uma pessoa a conquistar o respeito dos outros. É o elemento que caracteriza todos os líderes naturais. A autoridade exterior, por outro lado, é resultante dos símbolos e manipulações vinculadas à oposição de uma pessoa. O princípio de autoridade reconhece a distinção entre a autoridade interior e exterior. Estabelece que o líder deveria desenvolver e realçar a interior. A autoridade interior não tem a ver com as características físicas ou atos de uma pessoa, nem com a sua riqueza e posição social, nem é decorrente do seu sucesso. A autoridade interior é mais precisamente a convicção que temos de influenciar pessoas do nosso grupo para buscar atingir metas de permanente benefício. Quem possui autoridade interior é alguém com forte senso de autoestima. Todos nós possuímos dentro de nós autoridade interior. Quem pretende ser líder deve dar alguns passos para desenvolver essa autoridade sobre outros enquanto não tiver aprendido primeiro a aceitar a autoridade de outrem. Gente, uma coisa muito séria, tá? Pra gente ser um bom líder, a gente precisa ser um bom liderado. Isso é uma coisa, há um tempo atrás, aconteceu uma situação e eu falei um pouco sobre isso. Eu falei assim, não tem como eu ser uma boa líder se eu não aceito outra liderança sobre mim. Se eu acho que a minha liderança tem que sobressair a liderança do outro. Não, peraí, se ele é meu líder ali, eu preciso ser uma boa liderada ali para eu também ser uma boa líder aqui, né? Todos os princípios de liderança são importantes, mas nem todos são absolutamente essenciais. Cultivar o princípio de autoridade
O essencial que o líder possua autoridade interior, demonstre aos outros e use em seu benefício os símbolos da autoridade exterior que acompanham a sua posição. O 12º é o princípio da conscientização. Estar consciente é a base da excelência. Isso se aplica em todas as áreas da atividade humana. O princípio da consciência estabelece que o líder seja consciente dos elementos que contribuem para um desempenho excelente e meça constantemente seu próprio desempenho em comparação com os padrões de excelência que ele mesmo se propõe. Estar consciente é a chave de abóbada do arco da liderança. Se retirarmos essa pedra, o arco, os princípios da liderança virá abaixo. O líder deve estar consciente do significado da liderança. A liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo e levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às reais necessidades do grupo. Então, o líder deve estar consciente dos princípios da liderança. E aí vem falando, né, um resuminho de cada princípio de liderança, tá? O líder também deve estar consciente que seus recursos provêm de Deus e ele compreende que seu poder vem de Deus, vem do Senhor. Então, gente, basicamente é isso, essa matéria, tá? E aí vocês deem uma lida no conteúdo todo pra gente poder estar fazendo esse trabalho, respondendo essas perguntas. As perguntas serão perguntas bem objetivas mesmo, tá? E qualquer dúvida eu tô aí à disposição de vocês. Que Deus abençoe grandemente, tá? Vou estar terminando aqui com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de aprendizado. Senhor Deus, a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, dar sabedoria para os Teus filhos, ó Pai, que estão se dispondo, ó Deus, a aprender mais de Ti, ó Pai, para que eles venham, Senhor Deus, a ser líderes de excelência, Senhor Deus. Desperte neles, Senhor Deus, o princípio de cada um deles, ó Pai, de cada um desses princípios que falamos sobre liderança, Pai, que o Senhor venha trazer a memória deles, Santo Espírito de Deus. Ó Senhor, guarda a família de cada um deles, guarda a casa, o trabalho, Senhor Deus, abençoa, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Assim te agradecemos no teu santo e glorioso nome. Amém. Fica com Deus, gente.